Boa noite, amigos, irmãos. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Talvez vocês não entendam. Aí que pra você ver. Foi um curso que eu prestei na cidade, numa cidade de Rio Verde. Um curso de brigada contra incêndio. O que um brigadista faz? Um brigadista, ele não ajuda. A primeira coisa que um brigadista faz? Eu tenho um curso, sou cursado. O que um brigadista contra incêndio faz primeiro? A primeira coisa que ele vai chegar no terreno, ele vai avaliar vidas humanas, vidas silvestres, olhar o campo que está pegando fogo, né? Primeiro lugar, vidas humanas. Segundo lugar, vidas silvestres, vidas. E em terceiro lugar, ele vai olhar, ó, com o dedo, ele vai ver a direção que está o vento, a proporção que está o fogo, para poder combater, né? Se não tiver risco de vidas humanas, se não tiver risco de vidas silvestres, ele vai ao seu encalço, né? O encalço do fogo. O que isso tem a ver com o que eu vou falar aqui da Bíblia? Muita coisa. Por que ele tem muita coisa a ver? Uma brigada de incêndio não é para salvar vidas? Uma brigada contra incêndio não é a favor de vidas? E a Bíblia? É diferente? Não. A Bíblia também é para salvar vidas. Não seria mais justo se a gente fosse pregar a palavra de Deus corretamente para salvar as vidas? Não seria mais justo? Não seria mais justo isso? Seria mais justo isso. Eu vou ler agora uma palavra. Vou ler tantos capítulos em tantas Bíblias, em 3 versões que eu tenho aqui. Eu vou escolher o capítulo aqui e eu vou ler, né? Eu vou escolher o capítulo 2, né? O capítulo 2 e o versículo 13, que fala: Jesus purifica o templo. Eu vou ler em 3 Bíblias diferentes. Versículo 13. Que é a mesma purificação do templo. Então, observe com bastante atenção, né, nesses versículos que eu vou ler. É muito edificante. Jesus purifica o templo. Eu vou começar na Bíblia João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Depois eu vou passar para a Bíblia Católica. A Bíblia Católica também, né? Depois eu vou para a Bíblia Sagrada Católica.
Depois eu vou para a Bíblia Sagrada, tradução do grego, aramaico, né? E hebreu. Hebreu, grego, aramaico, né? E hebreu. Traduzido para português. Então vamos lá então. Eu vou começar aqui primeiro na João Ferreira de Almeida. No versículo 13, capítulo 2, versículo 13. E estava próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Os cambiadores. Era a mesma coisa de camelô hoje. Esses cambiadores. E tendo feito azorraque de cordéis, lançou-os fora do templo. Também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambieiros, e derribou as mesas, né? E disse aos que vendiam pão: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da casa me devorará, né? Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, e seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus tinha dito, né? E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então eu li até o 23. Eu comecei no 13 e li até o 23. Agora eu vou passar para a Bíblia. A Bíblia católica, né? Que é a católica, né? As escrituras católicas, né? Bíblia Sagrada, né? Católica não, a escritura sagrada não, Bíblia Sagrada católica. E estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e também os cambistas. Aqui já fala cambistas, lá fala cambieiro, cambista, mas a mesma coisa. E ali sentados. E tendo feito azorrague de cordas. O que é azorrague de cordas? Um chicote. Eles não podiam ter posto aqui só um chicote. Não, pôs azorrague de cordas, né? Pra quê? Pra ninguém entender. Pra ninguém entender. Pra que pôs azorrague também na João Ferreira de Almeida? Pra também ninguém entender. Eu vou continuar lendo.
Né? Todo mundo sabe que isso aqui é um chicote. Né? Todo mundo não, alguns, né? Sabe. Lançou todos fora do templo, bem como ovelhas e bois, e espalhou o dinheiro dos cambieiros, e virou-lhes as mesas, e disse-lhe aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: o zelo da casa me devorará. Protestaram, pois, os judeus e perguntou-lhe: que sinal de autoridade nos mostra, uma vez que fazes isso? Então ele deveria mostrar um sinal de autoridade para fazer aquilo. E respondendo-lhes Jesus: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Fica olhando direitinho que vai ter uma resposta. Disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Fizeram outra pergunta para ele. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Está vendo? Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos lembraram de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Ora, estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Está vendo? Acabei de ler o 23. Creram no seu nome. Então agora eu vou ler, fica prestando bastante atenção. Vou ler na Bíblia também, mas essa aqui é na tradução, né, grega, hebraico e aramaico, transmitido para português. E aproximaram-se então a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. E ele achou no templo os que vendiam gado, ovelhas, pombas, e os corretores de dinheiro, mesma coisa de camelô, nos seus assentos. E assim, depois de fazer um chicote de cordas, tá vendo? Tanto que a escritura sagrada é diferente. É diferente porque lá fala uma coisa que é a mesma coisa, mas aqui fala outra coisa que é a mesma coisa daquela coisa lá. Só que aquela coisa lá, uma pessoa mais pobre não vai entender que é um chicote, né? Um chicote de cordas. E expulsou do templo todos, né? E expulsou do templo a todos, com as ovelhas e gado, e derrubou as moedas dos cambistas e derrubou as suas mesas. Mesma coisa. E ele disse aos que vendiam pombas: tirai estas coisas daqui, parai de fazer da casa de meu pai uma casa de negócio, né? De comércio, que é a mesma coisa. Aqui fala comércio, mas de negócio. Seus discípulos lembraram, tá vendo? Seus discípulos lembraram de que está escrito: o zelo da casa me devorará. Portanto, os judeus disseram-lhe em resposta: que sinal tens para mostrar-nos, visto que fazes estas coisas? Né? Em resposta, disse-lhes: demoli estes templos, e em 3 dias o levantarei. E os judeus disseram-lhe, portanto: este templo foi construído em 46 anos, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele, no 21, mas ele estava falando do templo do seu corpo.
Quando, porém, foi levantado dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que costumava dizer isto, e eles acreditaram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. No entanto, quando eles estavam em Jerusalém na Páscoa, na sua festividade, muitas pessoas depositaram sua fé no seu nome, observando os sinais. Está vendo? Então foi a mesma coisinha que eu li lá no outro. Vocês entenderam alguma coisa nesses três, repetidamente, nessas três Bíblias que eu li? Não foi a mesma coisa? Né? Quando uma palavra fala numa, na outra também fala. O que vocês entenderam aqui que é mais importante aqui nesse contexto? Nos três contextos. O que é mais importante? A derrubação do templo? Ou o que Jesus Cristo disse? O que Jesus Cristo disse é o mais importante, não é? Então ele diz todo o contexto. Até o 13 até o 23 ele disse. Só que tem uma palavra que eu guardei aqui muito bem, que ele disse. Ele disse que demoli esse templo em 3 dias o levantarei. Levantarei. O que ele levantará? O templo do seu próprio corpo. Então aquele templo, derruba esse templo e levantarei outro templo, o templo do corpo. Então aquele templo não ficou valendo mais nada. Jesus Cristo derrubou ele. Derrubou o templo e levantou o dele. Aí o que na lei que está mandando fazer? Nesses 3 capítulos. Está falando para abolir o templo, que é o templo de tijolo, e acreditar só na morte e ressurreição dele. Porque ele é o caminho. Nada mais além dele. Não existe outra coisa. É igual aquela lá de Moisés, quando Moisés fez os 10 mandamentos. Ele foi lá no morro, no Monte Herebe, foi lá, pegou os 10 mandamentos. Quando ele chegou lá embaixo, já tinha o que feito? Ele já tinha feito o bezerro de ouro. Jesus Cristo foi, deu todo o sacrifício, morreu lá na estaca, morreu preso, pregaram ele, os seus pulmões foram pesando, morte mais horrível, fincaram uma lança do lado dele, tirou todo o sangue, correu até lá nos pés, para cumprir a profecia que o seu sangue iria purificar as pessoas, o sangue dele. Ele iria purificar as pessoas, nele é a fonte de vida. As pessoas acham melhor acreditar numa igreja de tijolo. Muito se denomina, Jesus Cristo está aqui hoje. Só porque ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Né? Mas aonde tiver 2 ou 3 falando a palavra de Deus verdadeiramente. Não pegando a palavra de Deus e fazendo a casa de Deus de negócio. Quem que é a casa de Deus agora? A casa de Deus agora não é o próprio Cristo? Não é o próprio Messias? Ele não tirou essa casa de Deus aqui e não pôs o seu corpo no lugar? Se eu estou entendendo errado, vem algum sábio e me fala. Se eu entendi errado, e me explica o que é isso aqui. Porque é bom para poder entender a palavra de Deus errado, fazer que entende errado, porque saber sabe. Para fazer que está entendendo a palavra de Deus corretamente, que ele tem o Espírito Santo não é coisa que se brinca. O Espírito Santo de Deus é o que nos dá o entendimento para entender a Bíblia. E qualquer um que pedir o Espírito Santo, Deus vai dar. O Espírito Santo é aquela situação onde você faz, quando você rouba de alguém, não vem aquela consciência pesada na sua cabeça. Falou, fiz errado.
E fica aquele peso. Enquanto você não chega para alguma pessoa e fala, eu fiz isso com alguém, você não livra daquilo. Então esse é que é o Espírito de Deus, o Espírito de verdade que está na pessoa. Quando alguém se lê a verdade da Bíblia, você logo se denomina com ela. Fala, essa é a verdade. Né? Então, para de pregar a palavra de Deus errada, gente. O tempo do fim está próximo e o jeito de falar a palavra de Deus é esse aí. Eu usei 3 Bíblias agora diferentes. Todas as 3 denominou a mesma coisa, só que ocultando para as pessoas mais pobres não entender. O que Jesus Cristo falou? Falou que aquele que esconder as coisas de Deus para um dos pequeninos, a sua porção era o quê? Não era? A sua porção não era o fogo do inferno? Quer dizer, a morte? Porque não existe inferno. Já cansei de falar isso. Não existe inferno. O inferno é a própria morte. Aproveita nos vídeos meus para trás. Pode olhar os vídeos que você vai ver. E está provado. Toda palavra que eu leio aqui na Bíblia, por que eu tenho obrigação de provar ela? Para que depois as pessoas não venham e me criticam sobre o que eu estou postando. E eu não estou postando nenhuma palavra minha. É só da Bíblia. Se alguém quiser me condenar, vai ter que levar junto preso a Bíblia. Porque vai ter que prender eu numa cela e a Bíblia na outra. Porque eu só falei o que está nela até agora. Eu não falei nada mais. Se alguém ficou ofendido, né, de ter traduzido a Bíblia desse jeito, né, então essa pessoa dá um jeito de consertar o que ele escreveu errado para as pessoas mais pobres. Qualquer um que tirar daquele pequenininho, a mim tirou, né? Qualquer um que ofender um dos mais pequenininhos dos meus, a mim me ofendeu. Vossos patrões, seja bom com seus empregados. Ele falou aqui que os ricos não vão ganhar salvação? Não falou. Ele nunca disse isso. Ele falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Qual seria esse rico? Né? Aquele que maltrata o seu irmão. Rico de ambição, achar que é mais do que os outros. É esse que é o rico. Rico de dinheiro, pela ganância do dinheiro, ele despreza o outro. O que Jesus Cristo fala sobre patrão e empregado? Patrão, seja bom com seu empregado. Empregado, seja bom com seu patrão. Para que depois o seu empregado não peça e eu não fira você. Você viu? Que você tem mais responsabilidade, você sendo patrão, de cuidar do seu empregado, do que o empregado cuidar do patrão. Ele falou que feriu o empregado? Se o empregado errasse? Não. Ele falou que feriu você, que é o patrão. Patrão, zela dos seus empregados. Empregado, zela do seu patrão. Também ele falou, não falou? Mas agora, na hora de ferir, vamos ver. Para que o seu empregado peça e eu fira você. Porque minha mão, o meu jugo é pesado. Então, pensa muito antes. Antes de você pegar 100 mil ou 200 mil e dar para uma instituição religiosa, aonde que vai sustentar pastores, que vai sustentar muitos tipos de gente que não precisa do dinheiro, que já está tudo de gravata. Se está de gravata e terno bom, é porque não precisa de dinheiro mais. Dá para as pessoas que trabalham para vocês. Dá para quem precisa nas ruas, que não tem onde comer. É isso que Deus mandou. Fazer o bem com o próximo. O próximo é aquele que não tem. O próximo meu seria o qual? Quem seria o meu próximo? Um que tem muito dinheiro,
ou que tem nada de dinheiro? Eu te faço essa pergunta. Pensa, né? Espero que gostem do vídeo. Eu vou postar mais esse aqui hoje. Então, muito obrigado. Espero que foi muito lucrativo o que eu preguei aqui hoje. O que eu preguei não, quer dizer, a Bíblia pregou. Sempre a gente erra, porque o ser humano é muito errado. Ele erra demais, porque não é do homem o dirigir o seu passo. Se essa palavra não estiver na Bíblia,